Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso assunto de soluções, a gente vai falar hoje sobre efeitos coligativos, os aspectos qualitativos dos efeitos coligativos, que é o conteúdo que está na página 47 da apostila de vocês. Então, vamos pensar um pouquinho. A água pura, a gente sabe que ela tem propriedades físicas constantes. Então, esse gráfico aqui, que é o gráfico de temperatura por tempo, ele mostra isso claramente. Ali, quando a gente chega na fusão, ou seja, a passagem do sólido para o líquido, tem um patamar, ou seja, a temperatura não varia. Então, enquanto está se transformando de sólido para líquido, não varia a temperatura. Novamente, no início da ebulição, quando está passando de líquido para vapor, enquanto está passando de líquido para vapor, não varia a temperatura, tem mais um patamar. Então, isso aqui é propriedade da água pura, ou de compostos puros. Mas quando um soluto não volátil é adicionado a essa água, ou seja, é adicionado ao solvente, porque a água é o principal solvente que a gente conhece. Então, quando um soluto não volátil é adicionado ao solvente, as propriedades físicas desse solvente variam. Então, o que isso significa? Por exemplo, faz de conta que a gente está ao nível do mar. Ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Se eu adicionar nessa água um soluto não volátil, por exemplo, sal ou açúcar, o que vai acontecer com a propriedade de ferver? Ela vai aumentar. Então, essa temperatura de ebulição vai aumentar porque foi adicionado um soluto não volátil ao solvente. A variação está relacionada ao número de partículas dissolvidas, ou seja, a quantidade de soluto presente na solução. Então, a gente tem uma propriedade que se chama, um efeito coligativo que se chama tonoscopia, que significa o quê? Então, vamos pensar um pouquinho. Ao colocar um soluto não volátil em um solvente, a gente dificulta que as moléculas desse solvente evaporem, ou seja, vaporizem. Vocês lembram que a gente tinha falado um tempo atrás que quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é aquele líquido, certo? Então, se eu colocar um soluto não volátil, eu vou estar dificultando a vaporização, ou seja, eu vou estar diminuindo a pressão de vapor, porque ele não vai ser tão volátil quanto ele era antes. Então, um número menor de moléculas do solvente se transforma em vapor, ou seja, diminui a pressão de vapor do solvente na solução. Aqui a gente tem uma figura que relata isso claramente. Então, aqui na primeira, a gente tem simplesmente o solvente e olha o tamanho da pressão de vapor. Ela é maior do que na segunda figura, que a gente tem soluto mais solvente, ou seja, naquele solvente lá foi adicionado um soluto, então aqui a pressão de vapor diminuiu, ou seja, o líquido ficou menos volátil, menos fácil de evaporar ele. Então a tonoscopia é essa propriedade, é a propriedade coligativa relacionada ao abaixamento da pressão de vapor do solvente quando é adicionado um soluto não volátil. Então, só para a gente recapitular, quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é o líquido. Se eu adiciono um soluto não volátil, o que acontece? Eu dificulto que ele evapore, ou seja, eu torno ele menos volátil. Então, eu estou diminuindo a pressão de vapor. E isso é conhecido como tonoscopia. Esse gráfico aqui mostra bem isso. Então, quando o líquido é puro, a pressão ali no gráfico é maior do que quando é uma solução, soluto mais solvente. Quando foi adicionado o soluto, então a pressão diminuiu, que é a pressão de vapor. E quanto mais concentrada for essa solução, ou seja, quanto mais partículas do soluto tiver, menor vai ser a pressão de vapor do solvente, porque essas propriedades, esses efeitos coligativos, eles dependem da quantidade de matéria que tem de soluto e não de qual soluto que a gente está tratando. Um outro efeito coligativo bastante conhecido é a ebulioscopia, que é exatamente aquilo que eu tinha citado de exemplo no começo, que é o aumento da temperatura de ebulição. Então, a ebulioscopia é a propriedade coligativa relacionada ao aumento da temperatura de ebulição do solvente
provocado pela adição de um soluto não volátil. A mesma coisa. Então, primeiro eu tenho água. A água, se estiver no nível do mar, ela ferve, ou seja, ela evapora a 100 graus. Se eu adiciono um soluto não volátil nela, por exemplo, sal ou açúcar, eu vou dificultar que ela evapore. Então, eu vou aumentar a temperatura de ebulição dela. Olha essa figurinha aqui do lado. Então, aqui a gente tem a água pura, temperatura de ebulição 100 graus. Foi adicionado sacarose 0,5 mol por litro, a temperatura de ebulição aumentou para 100,26 graus Celsius, ou seja, aumentou a temperatura de ebulição, tornou mais difícil que ela evapore. E aí, na terceira figurinha, que a sacarose está a 1 mol por litro, aqui a temperatura de ebulição é 100,52 graus Celsius. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas sacarose 0,5 para 1 mol por litro dobrou. E ó, a variação da temperatura de ebulição também dobrou. Então, uma propriedade que depende da quantidade de matéria que tem lá dentro. Quanto mais partículas de soluto tiver, maior vai ser a temperatura de ebulição que vai atingir. Então, ela é proporcional. Se eu tivesse sacarose 1,5 mol por litro e adicionasse naquela mesma água pura, aumentaria 3 vezes 0,26 graus Celsius da temperatura de ebulição. Não depende, esse aumento da temperatura de ebulição não depende de qual soluto eu estou adicionando, depende sim da quantidade que eu estou adicionando. Então, soluções com a mesma quantidade de partículas de solutos não voláteis, mesmo que sejam partículas diferentes, provocam o mesmo aumento na temperatura de ebulição do solvente. Então, aqui essa figurinha deixa isso bem claro. Na água pura, no segundo caso, foi adicionado glicose, 0,5 mol por litro, e no terceiro, sacarose, 0,5 mol por litro. E olha a variação da temperatura de ebulição lá em cima. Foi a mesma, 0,26 graus Celsius. A terceira propriedade coligativa que a gente vai ver hoje é a crioscopia. A crioscopia é uma propriedade relacionada à diminuição da temperatura de congelamento do solvente. Então, ela é provocada também pela adição de um soluto não volátil. Então, o que a gente já observou aqui? A gente já falou sobre tonoscopia, em que a adição de um soluto não volátil diminuía a pressão de vapor. Nós já falamos sobre ebulioscopia, que a adição de um soluto não volátil aumenta a temperatura de ebulição. E agora a gente está falando de crioscopia, que aqui a adição de um soluto não volátil diminui a temperatura de congelamento do solvente. Então, a figurinha fica bem claro. Aqui a água pura, ela se torna sólida a 0 graus Celsius, ou seja, ela congela a 0 graus Celsius. Se eu adicionar sacarose 0,5 mol por litro, eu vou dificultar que ela congele. Então, aqui, o que aconteceu? Diminuiu a temperatura de congelamento. Ela foi para, ao invés de 0 graus Celsius, menos 0,93 graus Celsius. E aí, quando eu adicionei sacarose o dobro, 1 mol por litro, dobrou também a diminuição da temperatura de congelamento. Então, novamente, quanto mais concentrada a solução, ou seja, quanto mais partículas de soluto forem adicionadas, maior a diminuição da temperatura de congelamento do solvente. E esse gráfico deixa isso claro. Então, na solução 1, que tinha 0,5 mol por litro, diminuiu a temperatura de congelamento, e na solução 2, que era 1 mol por litro, diminuiu ainda mais, foi lá para T2, que é menor do que a T1, que é ainda menor do que a T0, que era a temperatura da água pura. Temperatura de congelamento da água pura. Ok? De novo, aqui está se tornando repetitivo, porque todas as propriedades sofrem isso também. Não importa o que eu estou adicionando, e sim a quantidade que eu estou adicionando. Então, na água pura, foi adicionado glicose e sacarose. As duas eram 1 mol por litro. Então, não importa que não é o mesmo soluto, importa que eles têm a mesma concentração. Então, olha o que aconteceu com a temperatura de congelamento. Diminuiu o mesmo tanto.
E aí, para finalizar, vamos falar sobre osmose. A osmose, ela é explicada da seguinte forma. Então, a gente tem células que são constituídas por membranas semipermeáveis, que são aquelas que permitem a passagem de certos tipos de moléculas e de outras não. Geralmente, a molécula que passa é a molécula do solvente, geralmente a água. Então, a osmose consiste nesse movimento de moléculas do solvente, em geral a água, por meio de uma membrana semipermeável. Essas figurinhas aqui embaixo deixam isso bem claro. Então, a gente tem aqui, na segunda figura, que ela é mais visível, a gente tem água do lado esquerdo, e ali do outro lado a gente tem água mais glicose. E a membrana semipermeável lá no meio. E olha o que está passando. Está passando água para o lado que está mais concentrado. Então, a osmose geralmente acontece dessa forma, a não ser que você provoque o contrário. Então, sempre é do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. O meio menos concentrado é aquele que só tinha água, ele não tinha soluto. E o meio mais concentrado é aquele que tem água mais glicose. Então, as moléculas de água, que o que se movimenta é o solvente, em geral, a água, estão indo para o lado que tem glicose, que é o meio mais concentrado. Esses desenhos aqui das células, deixam isso bem claro. Por quê? A gente tem uma solução, uma célula foi colocada numa solução hipotônica. A solução hipotônica é aquela menos concentrada. Então, o que acontece? A água da solução hipotônica passou para dentro da célula. É essa figurinha B ali. Então, a água que estava na solução hipotônica passou para dentro da célula e a célula ficou inchada. No segundo caso, a célula foi colocada numa solução hipertônica, ou seja, uma solução mais concentrada do que a célula. Então, o que aconteceu? A água que estava dentro da célula, que agora, nesse caso, a célula foi colocada numa solução mais concentrada que ela. Então, o movimento é da onde? Da menos concentrada, que é a célula, para a mais concentrada, que é a solução hipertônica. Então, o que aconteceu com essa célula? Ela perdeu a água dela, que saiu para a solução hipertônica. Então, ela ficou murcha. E no primeiro caso aqui, a solução era isotônica. Então, aqui tinha a mesma concentração que a célula. Então, ela permaneceu do jeito que ela estava. A osmose, ela pode ocorrer ao contrário, que aí ela é conhecida como osmose reversa. Nesse caso, é possível interromper ou reverter o processo da osmose. Basta aplicar uma pressão externa sobre a solução de maior concentração. Com isso, as moléculas do solvente são impedidas de se movimentar no sentido espontâneo. Então, nesse caso aqui, olhem agora na apostila de vocês, na página 52. Aqui na página 52, a gente tem uma figurinha que mostra a pressão osmótica. A pressão osmótica é a pressão que regula a osmose. Então, aqui foi aplicada uma pressão externa, nessa terceira figura ali, uma pressão externa maior do que a pressão osmótica. E aí, o que aconteceu? Inverteu o fluxo. Aqui está indo da solução mais concentrada para menos concentrada. Então, isso é conhecido como osmose reversa. Um exemplo muito prático disso aqui são os dessalinizadores. Por quê? Por exemplo, aqui a gente tem o quê nessa figurinha? De um lado, entrando água do mar, do outro lado tinha simplesmente água, e aqui em cima foi aplicada uma pressão externa maior do que a pressão osmótica, porque senão o que aconteceria? Se não tivesse acontecendo isso aqui. Aqui do lado esquerdo a gente teria água, e do outro lado, água com sal, água do mar. Onde estaria mais concentrado? Do lado direito. Então, a água passaria da esquerda para a direita, que é da menos concentrada para a mais concentrada. Mas, se eu aplicar uma pressão externa maior do que a pressão osmótica, vai acontecer o contrário. Então, aqui, as moléculas do solvente vão passar da mais concentrada para menos concentrada. E qual que é o solvente aqui na água do mar? A água. Então, o que vai sobrar aqui do lado direito? Vai sobrar simplesmente o sal. Então, aqui, o que está acontecendo? Do outro lado, que é o lado esquerdo,
vai ter simplesmente moléculas de água. E aqui do outro lado vai ficar uma solução ainda mais concentrada, porque vai perder solvente e a mesma quantidade de soluto vai estar ali. Então, esse é o processo de dessalinização da água do mar. Então, tá bom. Então, agora, para finalizar, eu vou mostrar para vocês que existem diferenças para solutos de natureza iônica e de natureza molecular. Por exemplo, até agora a gente estava falando de solutos de natureza molecular, por exemplo, a glicose, a sacarose, todos eles. Então, esses solutos moleculares, eles não ionizam. Neles, o número de partículas na solução é exatamente igual ao número de partículas inicialmente dissolvidas. Então, por exemplo, a C6H12O6. 1 mol de moléculas disso, quando for colocada em solução, vai liberar 1 mol de moléculas. Ele não vai se ionizar, ou seja, aquele composto não vai se quebrar em duas partes. 1 mol de moléculas vai formar 1 mol de moléculas mesmo em solução. Agora, para solutos iônicos, vai depender do grau de ionização. Por exemplo, o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, quando a gente coloca ele em água, ele se ioniza. E aí ele libera o quê? 2H+, e SO4 2-. E aí, se vocês perceberem, aqui do lado esquerdo, que era o lado dos reagentes, tinha só H2SO4. 1 mol de H2SO4. E do outro lado, a gente formou 2 de H+, e 1 de SO4 2-. Então, formamos 3 mols de íons em solução. Então, aqui, 1 mol de moléculas forma 3 mols de íons em solução. Então, essa é a diferença de solutos de natureza molecular e iônica. Por exemplo, o NaCl, que libera Na+, e Cl-, também é um soluto iônico. Então, nesse caso aqui, 1 mol do NaCl libera 2 mols de íons. Ou seja, 2 mols de íons, 1 de Na+, e 1 de Cl-. Da mesma forma, o CaCl2. O CaCl2, quando em água, libera Ca2+, está errado aqui, tá? É Ca2+, e 2 íons de Cl-. Então, 1 de Ca2+, e 2 de Cl-. Libera 3 mols em solução. E o L2SO4 3 libera 2 ALs, 3+, e 3 SO4 2-. Então, 1 mol do sal, do lado dos reagentes, acabou liberando 5 mols de íons em solução. Ok? Eu vou pegar esse Organize as Ideias e vou resolver no quadro com vocês, que aí vai ficar mais simples. Mas eu acabei de perceber aqui que se eu escrever ali atrás, ele vai sair invertido. Então, vou encerrar esse vídeo agora e depois eu envio a resolução no quadro de outra forma, tá bom?